pessoal, vai chegando, vamos orando. Senhor, em nome de Jesus, eu me ponho nessa noite na tua presença para te adorar, Senhor, para te exaltar, para dizer, Senhor, que o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Meu Deus, que nessa noite, Pai, o Senhor enche os nossos corações da tua presença. Abençoa aqueles que vão ouvir esta palavra, aqueles que vão participar conosco, Senhor. Que tua graça, Senhor, nos encontre em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo, o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Obrigado, Pai, por mais uma noite, por mais um dia, por mais uma semana, por mais um mês. Visita aqueles que estão enfermos. Visita os meus irmãos, para a glória do teu nome. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Paz do Senhor. Vocês que estão entrando aí agora, Salmos de número 15. Paz do Senhor, Fábio. Pessoal da irmã Elaine, irmão Fausto, Deus abençoe em nome de Jesus. Salmos de número 15, vamos ler? Diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, pratica justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe suborno contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Amém? Vamos cantar os nossos louvores em nome de Jesus. Correrei para ti, meu Senhor, e a alma anseia por ti. Sou pobre e cego, nada tenho pra te oferecer. Eu aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou.
Senhor busca, procura aqueles que assim o adoram em espírito e em verdade. Mostrar que Jesus é a nossa vida, Ele é nosso amigo e que devemos fazer a sua vontade. Amém? Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. Que a tua presença é tudo que eu preciso. Que a tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. E a tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. É tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus. Tem hora da nossa vida que nós temos que pensar
devemos adorar a Deus, devemos nos entregar ao Senhor como se fosse a nossa última vez na presença de Deus. Sabe aquela pergunta que as pessoas fazem? Se fosse a sua última hora, o que você faria? Se fosse o seu último dia, o que você faria? Eu não tenho dúvida de que eu me entregaria mais ao Senhor. Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer no seu espírito. Eu quero matar minha carne. Fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer no seu espírito. Eu quero matar minha carne. Fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Eu tinha separado mais um louvor, mas eu não vou cantar ele todo. Só um pedacinho para a gente relembrar. Eu disse que nós estaríamos relembrando alguns louvores antigos. Vamos ver se a gente consegue esse daqui? A minha alma estava longe do caminho. Eu era pobre e perdido, pecador.
O Senhor Jesus me encontrou, Ele nos alcançou com a sua graça. Amém? Amados, hoje seria culto na nossa igreja, se estivéssemos abertos de ensinamento. Estamos indo para 3 meses sem culto presencial. Infelizmente nós tomamos uma posição de que só vamos voltar quando não houver risco mais para os irmãos da nossa igreja de se infectar com esse vírus. Então, enquanto tudo isso não passar, a nossa igreja não abre, porque nós cremos que temos que ter fé, mas que temos que ter também prudência. Fé é uma coisa, fideísmo é outra, totalmente diferente. Amém? Então hoje nós vamos ter o nosso ensinamento ainda assim online. A palavra de Deus por muitos anos foi pregada nos rádios. Há um tempo atrás, quando o Evangelho chegou na televisão, foi uma bênção. Depois que começou de uma forma errada, mas o Evangelho foi pregado na televisão. E hoje nós temos um outro meio de comunicação que tem que servir para a glória de Deus, que é a internet. Então hoje nós vamos ensinar, falar das doutrinas, da graça, falar do Evangelho através da internet. E hoje é culto de ensinamento nos nossos lares e lógico que nós estamos transmitindo online para os irmãos, tá bom? Domingo é culto normal, culto que nós estaríamos reunidos com as famílias. Amém? Então eu já quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 14. João capítulo 14. E o verso de número 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Solte aí. Vamos orar em nome de Jesus. Nós já vamos falar a palavra de Deus. Pai Santo e bendito,
Nessa noite eu te peço que o Senhor nos dê graça para transmitir a tua palavra, Senhor, e ensinar o teu povo de forma em que aqueles que estão nos acompanhando aprendam, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amados, nós vamos abordar hoje, eu separei alguns assuntos para nós falar hoje. O que precisamos entender é que a Igreja de Cristo ela passa por algumas dificuldades. Eu acredito que a dificuldade da igreja hoje não é financeira. Aliás, deixa eu te explicar uma coisa, a igreja nunca precisou de depender financeiramente de ninguém. A igreja depende de Deus. É Deus quem nos dá os recursos, é Deus quem prepara os talentos, os dons, os recursos financeiros e tudo que precisamos para fazer a obra de Deus. Como diz o pastor Davi, é assim, a obra de Deus, ela é difícil e a gente não faz. Ela se torna impossível e aí vem Deus e faz. Então essa é a obra de Deus. Quando ela se torna impossível e nós humanos, não conseguimos fazer, Deus vem e faz. Porque o poder de Deus opera nas nossas fraquezas. É nas nossas dificuldades, debilidades que nós demonstramos o poder de Deus. Né? Nós somos um exemplo vivo disso. A nossa igreja, a Igreja Missão Bethesda, é uma igreja de poucos recursos financeiros. Nós não somos uma igreja abastada financeiramente, mas ainda assim Deus tem sido misericordioso e tem nos dado graça e temos alcançado lugares altos, temos feito grandes coisas em Cristo e para a glória de Cristo. Então, a igreja de Cristo precisa aprender algumas coisas. A primeira coisa que nós vamos aprender em relação ao caminho, porque Jesus disse, sou eu o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é o caminho. E muitas vezes nós não sabemos como andar neste caminho. E aí a primeira coisa que nós vamos lembrar é que você não precisa ser teólogo para estar seguindo Jesus. Há uma discussão, amados, com a internet, parece que esse negócio virou uma rinha. Um diz que é de Deus e tem uma opinião, e o outro tem uma outra opinião, e o outro começa a ter outras opiniões, e esse negócio vai se cruzando, e um vai afrontando o outro, e quando a gente vai ver, a gente está em caminhos que são opostos ao caminho de Jesus. E aí nós falamos assim, poxa vida, será que nós estamos no caminho de Jesus? Então muita gente pode ser teólogo, escute o que eu vou dizer. Você pode ser um teólogo e ainda assim não conhecer Jesus. Você sabe que é isso que nós temos visto nos dias de hoje? Muitas pessoas que têm crescido no conhecimento, mas esse conhecimento é um conhecimento superficial. Jesus disse em Mateus capítulo 11, 28 e 29. Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Ou seja, os caminhos do Senhor são caminhos de simplicidade, de humildade. Então eu quero convidar aqui meus amigos, colegas, pastores, teólogos, que expressam suas opiniões teológicas. E como disse o Paul Washer, eu concordo com ele. Ele disse o seguinte, não fique tentando provar para ninguém, nem para um grupo de pessoas que você é um teólogo por excelência. Esqueça tudo isso e vá para as ruas pregar o Evangelho. Então, eu particularmente, eu uso as redes sociais para expor as minhas ideias, as minhas opiniões, para mostrar doutrinas bíblicas. Mas, gente, preste atenção. A minha maior obra, eu acredito que muita gente que me acompanha, desde praticamente quando eu me converti, a minha maior obra não é aqui, é nas ruas. Eu fui missionário.
Eu sou missionário. A igreja onde eu pastoreio é uma igreja missionária. Como dizia John Wesley, a minha paróquia é o mundo. A minha igreja é o mundo. Então nós temos um mundo, uma infinidade de pessoas para alcançar que ainda não ouviu o evangelho, ao invés de ficar perdendo tempo querendo mostrar que somos teólogos ou não. Então esse é o ponto. Humildade e simplicidade. Eu vou ler com você 2 Timóteo capítulo 3, verso 7. 2 Timóteo capítulo 3, verso 7 diz assim: versos 6 e 7 eu vou ler. Porque destes números são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Olha só, você pode ser um teólogo e ainda não conhecer a verdade. Você pode ser crente e nunca conhecer a verdade. É isso que Paulo está dizendo. 2 Timóteo capítulo 4, verso 3 e 4, vai um pouquinho para frente. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. É isso que nós temos visto nos dias de hoje. São doutores, estão na internet, estão na televisão, estão falando aos montes por aí, mas são doutores conforme aquilo que eles pensam. Então, uma das maiores crises que nós vivemos hoje é de pessoas que pensam que conhecem o Evangelho, que formam para si uma opinião em relação à Bíblia, em relação a uma religião, em relação a Jesus, mas, infelizmente, vão seguindo errado. É isso que eu acho, é isso que eu penso, e eles não procuram saber se de fato é isso. Existe uma questão muito básica hoje que nós precisamos ficar mais atento. Texto e contexto. Alguém vai ler a Bíblia para você? Você pega lá aquele texto e observa o contexto. Principalmente quando for em relação ao Antigo Testamento. Alguém vai falar para você, não, mas está aqui no Antigo Testamento. Não, mas o Antigo Testamento não é para ser vivido. O Antigo Testamento é exemplo de muitas coisas para nós, mas não é doutrina para nós. Então nós temos que entender. Um outro ponto que eu quero tratar com vocês hoje em relação ao caminho que é Jesus é a cosmovisão. Então, o que é cosmovisão? Ou seja, a forma em que eu enxergo o mundo e as pessoas que me cercam. Então, como é o meu mundo? A visão das coisas que eu enxergo. Isso é cosmovisão. Ou seja, existe uma questão chamada de cosmovisão cristã. Como é que o cristão deve enxergar o mundo? Como é que um verdadeiro cristão deve enxergar as coisas? Primeiro ponto, de forma bíblica. Segundo ponto, de forma espiritual. Mas como é esse negócio de espiritual? Ficar meio zen, é ficar tendo revelação e visão? Não. É quando você lê a Bíblia, conhece a Bíblia, texto e contexto, e você fala, eu vou aplicar isso na minha vida. Então, essa pessoa que aplica os princípios bíblicos na sua vida, ela é um cristão. E ela tem uma visão bíblica da forma em que ela enxerga as coisas. Por exemplo, quando você trabalha num emprego e o patrão fala para você mentir. E você diz, não, eu não posso mentir. Aí ele fala, não, mas é só uma mentirinha. E você fala, não, mas não faz parte da forma em que eu enxergo as coisas. Eu enxergo que eu não posso mentir. Porque a Bíblia diz que quem mente é filho do diabo. A mentira é do diabo. Então o cristão, ele anda de forma correta com as suas coisas. Não estou dizendo que ele vai andar perfeito, porque perfeito é só Deus. Porém, ele tem que ter o desejo no coração de fazer as coisas certas, e quando ele erra, ele tem que imediatamente dobrar o seu joelho e pedir perdão ao Senhor. Isso quando ele não peca contra o irmão.
Porque se ele pecar contra o irmão, tem que ir lá e pedir perdão ao irmão. Então a forma em que a gente enxerga as coisas tem que ser de forma diferenciada das coisas do mundo. E aí eu tenho um texto de 1 de João, capítulo 2. 1 de João, capítulo 2, que diz assim. Versículo 15 e 16. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, o cristão deve amar a Deus em primeiro lugar, e a forma em que ele enxerga as coisas tem que ser separada das coisas do mundo. Olha, isso não faz parte da minha forma cristã de viver, é do mundo. Por exemplo, tem coisas que vêm entrando dentro da igreja, certos tipos de pensamento, que quando a gente vai observar, a gente fala, esse tipo de pensamento é do mundo. Quer ver? Vou dar um exemplo para você. Outro dia eu fui pregar num congresso em Goiânia. Congresso grande, já faz tempo já isso. Fui pregar num congresso lá em Goiânia, e eu terminei de pregar, o irmão chegou para mim e falou assim, pastor, mas você é contra o divórcio? Eu disse, claro! Porque eu não deveria ser contra? Se a Bíblia diz no livro de Malaquias que Deus odeia o divórcio. Se Mateus capítulo 19, o Senhor deixou muito bem claro, o Senhor Jesus deixou muito bem claro essa questão. Então, eu não tenho motivos para apoiar. Mas nós temos visto nos dias de hoje a igreja com uma forma de enxergar as coisas tão errada que isso já é normal. Haja visto que o número de divórcios dentro das igrejas já é superior ao número de divórcios das pessoas que não é cristão, ou que nem religião tem. Ou seja, a forma em que as pessoas têm enxergado as coisas, mesmo se dizendo cristão, está totalmente fora dos padrões bíblicos e daquilo que Deus quer para nós. Então, como é que nós estamos enxergando as coisas? Por isso Paulo diz em Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai a vossa mente na renovação do entendimento de Cristo, para que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. É que você tenha um casamento abençoado, é que você tenha um cônjuge que te respeite, que você tenha uma pessoa que vive de forma bíblica. Olha, como é que é a forma do cristão se relacionar, por exemplo, em namoro? Eu estava ensinando para o meu filho esses dias. Filho, ó, é o seguinte, quando você estiver na idade de namorar, você não namora com moça que não tem a mesma fé que você. Alguém vai falar, não, mas isso é preconceito. Eu não estou preocupado com o que as pessoas acham, eu estou preocupado com o que a Bíblia diz. 1 Coríntios capítulo 6 e 7 nos ensina que não devemos nos prender a um julgo desigual com os infiéis, porque que parte tem a luz com as trevas, os filhos de Deus com os filhos de Belial. Ou seja, o cristão ele não deve se relacionar de forma conjugal com pessoas que não têm a sua mesma fé, mas a forma em que a igreja vem enxergando as coisas hoje em dia está mundanizada, tão mundanizada que virou essa bagunça. E a gente não pode mais nem falar mais nada. Isso não está na Bíblia. Já somos taxados de moralista, de falso moralista. Por quê? Porque o mundanismo, o mundo entrou no coração de muita gente e mora. Ao invés de Jesus morar no nosso coração, é o mundo que mora no coração de muita gente. Ele se apegou às coisas do mundo. Então, cosmovisão cristã, a forma que a gente enxerga as coisas deve ser diferente das coisas do mundo, gente. Algumas ideias erradas vêm entrando dentro da igreja já faz tempo.
E ideia que não tem nada a ver com a cosmovisão cristã. Por exemplo, quando a Bíblia diz que temos que ser santo, quando a Bíblia diz que temos que ser diferente, tem gente que pensa que ser diferente é ser esquisito. Não, gente, ser diferente é andar da forma e dos padrões bíblicos. Então vamos lá. Há um tempo atrás, tem muita gente que pensava que não podia. O crente não pode assistir televisão. A mulher cristã não pode usar calça. Gente, olha a mentalidade desse povo que é medíocre. Me perdoe a expressão. Isso é medíocre. Isso não tem nada a ver com os padrões de Deus ou com os padrões do mundo. Isso aí tem a ver com questão cultural. Aí, nós vimos nos dias de hoje a vestimenta do cristão também se mundanizando. Como é que é isso? É quando o cristão ele já perdeu o sentido de que ele pode vestir qualquer roupa desde que ele guarde o seu corpo. Observe que eu não estou falando de usos e de costumes, eu estou falando da forma em que nós devemos enxergar as coisas. Ah, mas por que eu devo guardar o meu corpo? Não devo estar mostrando o meu corpo? Primeiro, porque a Bíblia diz que eu sou templo do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo habita em mim. Segundo, se eu sou casado, se você é casado, o seu corpo é para o seu marido. Ou para a sua esposa. Então, a forma em que nós devemos ver as coisas tem que ser de forma bíblica. Televisão é uma bênção, a internet é uma bênção, e antigamente, logo quando surgiu a internet, muita gente falava assim, a internet é coisa do diabo. Olha a mentalidade desse povo. Não, a internet é uma bênção. Está aqui, nós estamos usando hoje para a glória de Deus. Então a forma em que enxergamos as coisas tem que ser diferenciada, mas desprovida do pensamento mundano. Outro ponto que nós precisamos entender na igreja hoje é a ignorância, a falta de discernimento. A igreja hoje, eu vejo muita gente, me perdoe a expressão, e principalmente os pentecostais, que falam que são espiritual, que Deus fez e aconteceu, e quando você pergunta sobre uma questão bíblica, eles não sabem responder. Então preste atenção no que eu vou te ensinar. Porque discernimento é o que a igreja precisa hoje em dia e conhecimento. O livro do profeta Oséias diz que quando o povo rejeitou o conhecimento de Deus, Deus disse que também estaria rejeitando aquele povo. Nós lemos em Mateus 22, 29, quando Jesus disse o seguinte: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. A igreja não tem conhecimento e não tem discernimento, infelizmente, para discernir o joio do trigo. O que pode e o que não pode. O que é de Deus e o que é do mundo. O que é cultura e o que não é. Quer ver? Quando alguém vê eu cantando música que, entre aspas, é do mundo, tem muita gente que se escandaliza. Ah, mas está cantando música do mundo? Ora, você não conhece a Bíblia. Porque se você ler, por exemplo, Atos capítulo 17 e conhecer o contexto de Atos 17, você vai ver que Paulo está falando sobre todo o sistema cultural daquele povo, dos atenienses. Ou seja, nós temos que ser pessoas cultas, ou precisamos buscar um mínimo de cultura para não ser um crente alienado, um ignorante, um sem noção. Então nós precisamos ter conhecimento, mas precisamos ter o quê? Discernimento. E quem não tem discernimento é um cego espiritualmente falando. 2 Coríntios capítulo 11, verso 14, diz assim: 2 Coríntios capítulo de número 11, 14. Olha só. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz.
Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, e o fim dos quais será conforme as suas obras. Ou seja, temos que ter discernimento para discernir quando é de Deus e quando é do diabo. E aqui o texto está falando que Satanás faz com que os seus ministros se transformem em ministros de justiça. Se nós não temos discernimento bíblico para saber o que é de Deus e o que não é, quem é de Deus e quem não é, nós estamos como cegos. Sabe o que eu vejo hoje? O que Jesus disse, eu vejo cego guiando cego. Gente, a igreja brasileira, me perdoe, não cresceu. A igreja brasileira proliferou. Crescimento desordenado. O que aconteceu? Explodiu. Nesse crescimento, você pergunta um texto bíblico para as pessoas e poucos cristãos conhecem. Eles não sabem como é que se porta diante de determinada situação como cristão. Eles não sabem discernir, diferenciar o que é de Deus e o que não é. O joio do trigo, o de Deus e o do diabo. Isso é falso. Essa é uma presa fácil na mão do falso profeta. Ah, mas tem milagre. Quem diz que porque tem milagre é de Deus? Satanás faz milagres também. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Está aqui também. 2 Coríntios capítulo 11. Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, nós precisamos ter discernimento. A igreja de Cristo hoje em dia ignora textos bíblicos. Como que a gente ignora? Nós somos um crente. Como é aquela loja que a gente passa no posto de gasolina e tem do lado? Loja de conveniência. Nós somos crente conveniência. Aquilo que convém para mim, o que eu uso, eu sei e eu vou falar. Ah, mas isso daqui não me convém. Aí a gente deixa de lado. E aí a gente fica usando aqueles versículos isolados do tipo, não julgueis. Olha, irmão, quando uma pessoa fala para mim, não julgueis, eu já pulo fora. A Bíblia diz que devemos julgar segundo a reta justiça de Deus. Ou seja, temos que ter um senso de julgamento das coisas. Senão, o que nós vamos virar? Vai virar bagunça? Isso não pode. Ou seja, temos que julgar. Ah, pastor, então o que é que a Bíblia ensina em relação ao julgamento? Jesus estava falando para os fariseus. Porque eles cobravam das pessoas o que eles mesmos não faziam. Ou seja, então Jesus não cobrou julgamento, não questionou o julgamento. Jesus questionou a hipocrisia. Então a hipocrisia, ela deve ser sim julgada e condenada. Nós devemos ter um senso de julgamento para ter discernimento. A igreja não fala mais de algumas mensagens do tipo novo nascimento. Por exemplo, quando você vai para João capítulo 3, quando Jesus fala para o Nicodemos, olha que Nicodemos era o doutor da lei, Nicodemos era um homem muito sábio, Nicodemos era um homem que conhecia bem as Escrituras, e ainda assim Jesus olhou para ele e disse, necessário vos é nascer de novo. E aquele que não nascer de novo da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Está cheio de gente assim, infelizmente, que pensa que é convertido, mas na verdade, de convertido ele passou longe. A igreja não fala mais de pecado. Ai do pastor que falar de pecado. Ah, não vou mais nessa igreja não. O pastor só fica apontando essas pessoas. Mas gente, preste atenção. A doença na alma do ser humano é o pecado. Hoje em dia, o número de pessoas que tem, principalmente nessa pandemia, que tem ficado com depressão é grande o número. E vem crescendo cada vez mais. Então preste atenção. Com esse novo sistema de pessoas doentes mentalmente, psicologicamente falando, surgiu uma necessidade de pessoas de liderança falar sobre
autoajuda. E aí a mensagem nos cultos hoje em dia tem sido mais mensagem de autoajuda do que mensagem cristã. Deus vai fazer na sua vida, Deus é com você. Quem sou eu para saber se Deus é com você ou não? Eu não sei a forma que você vive. Eu não sei como é que você... Eu não sei se você é convertido. Pode ser que Deus não está com você. Então a igreja não fala mais de pecado, a igreja tem mensagem de autoajuda, mensagem... E o único remédio para determinadas enfermidades, ele é específico. Da mesma forma que o remédio para o pecado da alma é o arrependimento, ele precisa ser mostrado. Tem muita gente que tem na igreja pecado escondido e ele vai indo, levando com aquele pecado e ele acha que está ao máximo. Que ele é de Deus e etc e tal, porque Deus é comigo, e eu vou lá, eu vou cantar, eu vou pregar, eu vou fazer e acontecer. E aí, você já parou para se arrepender dos seus pecados? Davi estava pensando que era o máximo, né? O rei Davi. Até o dia que o profeta Natan chegou na casa dele e disse assim, olha, um homem tinha umas ovelhas, e ele podia pegar a ovelhinha que ele quisesse. O vizinho dele só tinha uma. Ele mandou matar o vizinho, e foi lá e pegou a única ovelhinha que o vizinho tinha. O que a gente faz com esse homem? Imediatamente Davi grita e fala, manda matar e fala para mim quem que é, porque eu vou lá e vou matar ele. Aí Natan disse o profeta Natan disse para o rei Davi, Davi, este homem é você. Quando a gente vai para o Salmo 51, nós vemos Davi chorando, se arrependendo pelos seus pecados. E é isso que devemos fazer. Tem gente que não quer mais saber de igreja. Porque fulano é isso, fulano é assim, mas aquela igreja, mas aquele pastor, mas não sei o quê. Peraí, você já parou e falou, Senhor, me perdoa porque eu sou pecador? Então a igreja precisa disso hoje em dia. Mas fulano não presta. Eu não tenho nada a ver com fulano, Beltrano e Ciclano, eu tenho a ver comigo. Então a igreja hoje em dia, infelizmente, está precisando deste conceito do que é um novo nascimento, conceito do que é arrependimento. A igreja precisa do conceito do que é céu e inferno. Você já parou para pensar que poucas igrejas, poucos pastores falam de céu e inferno? Jesus foi quem mais falou de inferno na Bíblia. 5 palavras para definir inferno na Bíblia. Toda vez que você lê, você sabe que é inferno. Inferno mesmo, Geena, Hades, Seol e Tartaro. Toda vez que você vê essas palavras na Bíblia, a Bíblia se refere a um sofrimento eterno. E a igreja precisa, os pregadores precisam falar sobre esse tipo de coisa. Que quem não se arrepender vai sim para o inferno. Que quem não mudar de vida vai sim para o inferno. Que quem não chorar pelos seus pecados não vai morar no céu. Ele pode ser crente, pode ser o que for, não vai. Mas é você que define. Não, é aqui a Bíblia que diz. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Quem não provar de uma vida em Cristo, ou seja, quem não seguir os caminhos só de Jesus, felizmente não vai para o céu. Vida cristã, como é o nosso testemunho, a igreja não fala mais. E por último, pecados e salvação pela graça. Como nós precisamos lembrar que a salvação não é pelas suas obras. Deixa eu explicar, me perdoe quem vai estar me ouvindo. Eu fui católico por muitos anos, praticante. Para mim, o meu consenso de salvação era o seguinte: eu preciso ser bom para que eu seja salvo. Mas quando eu fui alcançado pela graça de Cristo, eu li Efésios capítulo 2 e entendi que a salvação é pela graça mediante a fé. Ou seja, a partir de agora eu entendo que não é pelos meus méritos que eu sou salvo. Você não é salvo pelos seus próprios méritos. Você é salvo por causa da graça de Cristo. E não há mérito na salvação. O mérito é de Cristo, lá na cruz. Por
que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nada pode tirar a nossa salvação e temos que ter convicção da salvação, porque a salvação não é pelos meus próprios méritos, mas é pelos méritos de Cristo na cruz. Tudo que precisava ser feito para mim ser salvo e para você ser salvo, foi feito na cruz. E ponto final. E essa é a mensagem do Evangelho. Alguém vai chegar para mim, mas você não vale nada, né? É verdade. Eu não valho nada. Mas Cristo me escolheu para a salvação. E pela sua graça eu sou salvo. E aí nós vamos entrar no último ponto, que é o tipo de mensagem que nós ouvimos hoje em dia e o tipo de cânticos que nós cantamos hoje em dia, porque hoje em dia as pessoas têm mania de evangelizar e falar para o outro pensando para fazer prosélito, ou seja, para trazer para a sua igreja ou para a sua religião. O tipo de mensagem que é a seguinte: você tem um valor, você é importante para Jesus, você é de Deus. E as pessoas enchem o seu ego. Mas eu sou de Deus, então não tem problema nenhum. Continuo do jeito que eu estou. Se eu tenho valor, tá tudo bem. Quando na verdade não é assim que funciona. Nós devemos falar para as pessoas: sabe que você pecou e o salário do pecado é a morte? Ou seja, você não vale nada sem Jesus. Eu não tenho valor sem Jesus. Você sem Jesus não é nada. Você pode morar numa mansão, mas sem Jesus, você é miserável, pobre, cego e nu. Mas você pode morar num casebre, de chão batido, e ter Jesus. E Jesus ser a sua maior riqueza. E aí você é rico. Porque Salomão diz que há uns que sendo ricos se faça pobre, e outros que sendo pobre se faça rico. Então, essa é a cosmovisão, ou seja, a forma que nós devemos enxergar o Evangelho e conhecer Jesus, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Deus abençoe. Obrigado por ter nos acompanhado até agora e que Deus possa a cada dia colocar esse sentimento em nós de que precisamos estar no caminho que é Jesus. Vamos orar? Deus santo e bendito, Pai querido e amado, obrigado por esta noite, pela Tua palavra, pelo Teu ensinamento, e que possamos viver essas palavras em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe, beijo no coração e até domingo. Domingo nós estaremos aqui a partir das 19 horas, em nome de Jesus, se Deus permitir. Deus te abençoe.